Então, prezados, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar de um fundamento muito importante dentro do conteúdo que envolve a gestão de suprimentos, né, e logística, que é a movimentação de materiais, certo? Esse material que eu estou utilizando é o material da instituição, obviamente todos vocês têm acesso, mas o material, as minhas marcações no material eu vou encaminhar, ou seja, vou encaminhar essa apostila com as marcações que eu acho importante, né, minhas observações, para que vocês tenham acesso e acompanhem também, certo? A movimentação de materiais na cadeia de suprimentos é o nosso conteúdo da aula de hoje, né, da aula do dia 29 de abril. Para que a matéria-prima possa transformar-se ou ser beneficiada, pelo menos um dos três elementos básicos de produção, que é homem, máquina ou material, deve movimentar-se. Na maioria dos processos industriais, o material é o elemento que se movimenta. Na construção pesada, montagem, homem e máquina é que se na construção pesada, montagem, homem e máquina é que se movimentam para o material, certo? Assim, determinadas empresas, dependendo do seu layout, né, o layout da empresa, da organização, com certeza vai ocorrer movimentações, certo? Movimentações de três elementos básicos de produção. Quais são esses elementos básicos? Produção, né? Três elementos básicos de produção: homem, máquina ou material, certo? Ou vai movimentar material, ou vai movimentar máquina, ou vai movimentar homem, certo? Então, dependendo do tipo, do ramo de atuação daquela empresa, nós vamos ter diversos tipos de movimentação, certo? Transporte é o termo que representa o movimento de materiais de um local para o outro, e de forma geral pode ser entendido como partindo do início da cadeia de suprimentos e chegando até o cliente final. Basicamente, pode-se afirmar que sem o transporte não haveria cadeia de suprimentos, e por outro lado, é um componente significativo dos custos contraídos pela maioria das cadeias de suprimentos. Olha, essa afirmativa ela é totalmente relevante, ela é totalmente válida. O que eles estão afirmando aqui, certo? Que sem transporte não haveria cadeia de suprimentos. Ou seja, sem o transporte, sem esse movimento de materiais de um local para o outro, a gente não ia ter, nós não teríamos uma cadeia de suprimentos. Porque é fato que dentro da cadeia de suprimentos ocorre essa movimentação, esse transporte de materiais de um local para o outro. Muito conhecido nesse fundamento, por exemplo, como do início da cadeia de suprimentos, que está ligado aos fornecedores e tudo mais, até o cliente final, que vai ser o término, a chegada, certo? Então, essa afirmativa é muito interessante. Os autores, os especialistas em logística, eles afirmam para a gente que sem transporte, sem movimentação, não existiria uma cadeia de suprimentos, certo? Não existiria. E de fato, realmente, a gente tem que levar em consideração e a gente tem que concordar. Os custos de movimentação de materiais influem diretamente no produto, vão influenciar diretamente no produto, afetando o custo final. O acréscimo no custo do produto, no caso da movimentação, não contribui em nada com o produto, ou seja, o transporte não agrega valor ao produto. Isso nós sabemos, que o transporte não agrega valor ao produto, porque ele não vai contribuir em nada, quando a produção, fabricação, não vai gerar valor, não vai agregar valor ao produto, mas é um custo significativo que tem que ser levado em consideração, mesmo ele não agregando valor ao produto. É importante, marquem isso no material de vocês, façam essa anotação. O transporte eficaz é a chave para o sucesso dos negócios, por fazer a conexão entre diferentes estágios das cadeias de suprimentos, inclusive globais, permitindo que os produtos passem de fornecedores para linhas de montagem e de linhas de montagem para clientes. Aqui retrata a importância do transporte, a importância do transporte eficaz, bem sucedido, para que a gente obtenha um sucesso nos negócios, sucesso dentro da cadeia de suprimentos.
Existem dois grupos de transportes a considerar. O transporte inbound, né, que é o dentro de casa, e o outbound, que é o fora de casa. Para entender bem os processos de movimentação de materiais, em primeiro lugar é preciso conhecer a classificação destes, conforme a atividade a que se destina. Ou seja, a gente não necessita entender a questão do transporte de materiais, a movimentação de materiais, então a gente tem que entender primeiramente qual é o tipo de material, certo? Qual é o tipo de material que vai ser transportado, que vai ser movimentado dentro de uma cadeia de suprimentos. Então a gente já verificou aqui nesse início de aula que não existiria cadeia de suprimentos se não existisse o transporte, né? Sem movimentação, né? Sem a movimentação de materiais, seja ele quais forem, você não tem uma cadeia de suprimentos, certo? E que aí uma boa gestão, né, desse transporte te leva a um sucesso nos negócios. Outro fundamento que nós já falamos aqui é que o transporte em si, ele não agrega valor, né? A movimentação, o transporte, ele não agrega valor ao produto. Por que não vai agregar valor ao produto? Porque o transporte não vai contribuir na fabricação, na produção, na manufatura, certo? Mas o transporte é imprescindível, ele é importantíssimo dentro de uma cadeia de suprimentos, certo? E outra coisa que nós também, outro fundamento que nós também precisamos entender é o seguinte: a gente vai movimentar um material específico, vai ocorrer uma movimentação, um transporte, mas nós precisamos saber que tipo de material é esse, né? Para que a gente consiga escolher, delimitar, identificar a melhor movimentação possível para aquele tipo de material, certo? Então vamos ver aqui esses fundamentos. Então, prezados, o material ele pode estar a granel, né, conforme, dependendo da atividade que se destina, pode ser inbound ou outbound, né, das linhas de montagem PA, pode ser gases, líquidos, sólidos, né, é a questão que pode ser um material a granel, pode ser uma carga unitária, que são cargas contidas em recipientes que permitem a manipulação, certo? Essa carga está contida em recipiente, está condicionada em recipiente que a gente consegue manipular. O material pode estar em embalagem, né, para transporte de produtos em processos ou acabados. Pode ser armazenamento, ou seja, receber, empilhar ou colocar em prateleiras, expedir cargas em qualquer fase da cadeia de suprimentos. E vias de transporte, a gente tem portos, vias, aeroportos, ferrovias. Análise de dados, né, mapas de transporte, disposição de equipamentos, organização, treinamento, segurança, manutenção, padronização, etc. Enfim, para que a gente consiga elaborar e executar de fato um bom transporte, uma boa movimentação, a gente necessita ter essas informações: embalagem, armazenamento, cargas unitárias, vias de transporte, fazer análise de dados. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você está elaborando, quando você está implementando uma gestão de transporte, está executando uma movimentação, né, de uma carga, de um material, certo, de produtos em si. Os equipamentos de movimentação de materiais e cargas são muitos e destinados à movimentação de materiais de forma geral, ou alguns para a movimentação específica de certos tipos de produtos. Não é função de um administrador de empresas conhecer e dominar as técnicas de movimentação dos materiais, mas é conveniente que no mínimo sejam conhecidos os recursos, certo? Geralmente, profissionais da área de logística diretamente que vão atuar nas técnicas de movimentação de materiais, mas nós administradores nós precisamos entender quais são os recursos que nós temos para que nós consigamos fazer essa movimentação, certo? Aí temos os transportadores. Os transportadores são meios de transportes contínuos que permitem levar produtos de uma área a outra de maneira econômica. Todos nós utilizamos certo tipo de transportador quando utilizamos uma escada rolante, por exemplo, né? Guindastes, talhas e elevadores, né, utilizados para içamento de carga. Todos esses são considerados transportadores, certo? Então, existem os transportadores, gente. Eu não estou citando transportadores como uma organização, uma transportadora, não é uma empresa, né? Transportadores são recursos. Eu estou falando de transportadores como recursos, né, para movimentar uma carga, para movimentar um material. Por exemplo, elevadores, guindastes, uma escada rolante, tudo são transportadores, certo?
Não estou me referindo a esse conceito como organização como empresa, e sim como recurso. Veículos industriais de todos os tipos e formas possíveis, né, nós necessitamos, né, equipamentos de posicionamento, pesagem e controle, o containers, pallets, estruturas de suporte, tudo isso nós necessitamos para poder fazer, né, elaborar uma movimentação. A partir de agora, nós vamos começar a dialogar, né, discutir um dos fundamentos mais cobrados em prova, mais cobrados em concurso, dentro desse conteúdo, dentro dessa temática de movimentação de materiais, de transporte de materiais, certo? A necessidade do transporte, não existe uma cadeia de suprimentos sem movimentação, não existe cadeia de suprimentos sem transporte. Então existe uma ligação direta entre esses fundamentos. E a partir de agora nós vamos falar sobre os modais, certo? Sobre os modais. Os fundamentos sobre os modais é muito típico, muito corriqueiro de perceber que essas questões envolvendo esse assunto, que essas questões sejam cobradas em processos seletivos, em provas de concurso, enfim, certo? Então, é fato, é certo que vocês irão resolver questões sobre esse conteúdo na prova final de vocês no final do semestre, certo? Podem ter certeza que é selado, vocês irão realmente, né, resolver questões sobre esse fundamento. Então vamos começar a discutir os modais. Os transportes de cargas possuem 5 tipos de modais, cada um com custos e características operacionais próprias, que os tornam mais adequados para certos tipos de operações e produtos. Todas as modalidades têm suas vantagens e desvantagens, né? Algumas são adequadas para um determinado tipo de mercadoria e outras não. Escolher a melhor opção exige analisar os custos, as características de serviços, as rotas possíveis, a capacidade de transporte, a versatilidade, a segurança e a rapidez. Então, dentro das grandes empresas, das empresas em si, nós precisamos fazer uma movimentação de material, nós precisamos transportar uma carga, certo? E para transportar uma carga, nós precisamos determinar qual é o melhor modal, né? O melhor modal a ser utilizado para transportar uma determinada carga. Para isso, nós precisamos entender quais são as especificidades da carga, que tipo de material é, né? Se tem alguma restrição. Nós precisamos saber de forma detalhada as características da mercadoria, da carga que a gente vai transportar, para que nós possamos de fato conseguir escolher o melhor modal para aquele tipo, né, para aquele tipo de mercadoria. Porque uma mercadoria, a gente pode ser vantagem a gente transportar uma mercadoria por um modal X, e pode ser que não seja vantagem transportar essa mesma mercadoria por um modal Y. Nós precisamos entender quais são esses 5 tipos de modais, quais são suas características, suas vantagens e desvantagens. É muito cobrado, como eu falei anteriormente, isso numa prova. Então vamos falar sobre o modal aéreo. Vamos iniciar, né, falando do modal aéreo. O modal aéreo é o transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes ou com urgência na entrega. Anotem isso, certo? Geralmente uma empresa que necessita transportar mercadorias, uma mercadoria que tem um alto valor agregado. O que é um alto valor agregado, prezados? Alto valor agregado é uma mercadoria que teve um investimento, né, um investimento muito alto, né, que são caras, uma carga muito cara, certo? Tem um alto valor agregado. E geralmente para você transportar em um modal aéreo, né, você tem que usar pequenos volumes. Um avião não suporta levar uma quantidade de carga tão grande, certo? E quando você utiliza o modal aéreo, geralmente você quer o quê? Uma urgência na entrega, né? Não é fato isso? Por exemplo, podemos citar dar um exemplo bem atual. Por exemplo, as vacinas. As vacinas as vacinas do Covid-19, do coronavírus. Essas vacinas elas são transportadas. Nós sabemos que o Brasil, apesar de estar produzindo, né, algumas vacinas, mas a matéria-prima para a produção dessas vacinas, ou até mesmo vacinas já prontas, estão vindo de outros países, como a China, por exemplo. Aí vocês já imaginaram como transportar uma carga vacinas da China para o Brasil?
Qual é o modal mais interessante para transportar esse tipo de mercadoria, esse tipo de carga? Com certeza é o modal aéreo. Por quê, professor? Esse tipo de mercadoria tem um alto valor agregado. Vocês podem ter certeza que essas vacinas são caríssimas, que o governo investiu uma quantidade, né, recursos, milhões. Então as vacinas têm um alto valor agregado. As vacinas, elas não têm um volume tão grande, são pequenos volumes que dá para trazer tranquilamente em aviões, certo? E obviamente as vacinas, elas necessitam de uma urgência na entrega, certo? Então, com certeza, esse tipo de mercadoria, esse tipo de carga é mais vantajoso que que a gente transporte esse tipo de mercadoria de carga no modal aéreo, certo? Porque por causa dessas características, né? A carga tem alto valor agregado, pequeno volume, urgência na entrega, certo? Então essas características são muito ligadas ao modal aéreo. Se você fizer um dia uma questão referente a modais de transporte, os modais, você vai com certeza ter que identificar. E essa é uma das principais características do modal aéreo. Então vamos continuar. O modal aéreo é o transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes ou com urgência na entrega. As transportadoras aéreas oferecem um meio de transporte extremamente veloz e consideravelmente caro. Só aí você tem uma grande vantagem do modal aéreo e uma grande desvantagem. Uma grande vantagem do modal aéreo é a velocidade, é a rapidez na entrega. Nós sabemos que um avião é um dos veículos mais rápidos, né? Que tem os transportes mais rápidos do mundo. Mas qual é uma grande desvantagem do modal aéreo? Um frete aéreo, com certeza, ele não vai ser barato. Um frete aéreo, ele é caro, certo? Vocês têm que entender. Então, existe uma grande vantagem do modal aéreo, que é a rapidez, certo? A rapidez na entrega. E uma grande desvantagem, que é o preço. Ele é caro. O preço do frete vai ser bastante, né, significativo. Você vai ter que comparar aos outros modais. O modal aéreo possui o modal mais caro de todos. Se você for fazer uma avaliação custo-benefício, o modal aéreo ele é caro, né? Ele é caro, certo? É o mais caro. Você vai ter que investir uma parcela, uma quantia bem robusta dentro do modal aéreo, dentro do seu frete. Normalmente aplica-se a itens pequenos de alto valor unitário ou a remessas que precisam percorrer longas distâncias em caráter de emergência. Em geral, são produtos de alta tecnologia, alto valor, mas com pouco peso, né? Isso é óbvio, né? Porque você vai transportar carga num avião, você não pode transportar cargas com grandes volumes no avião, cargas muito pesadas no avião, porque tudo isso é levado em consideração num frete, volume e peso, né? Volume e peso. Então, o modal aéreo tem características específicas. O modal aéreo apresenta vantagens e desvantagens, certo? E vamos continuar discutindo sobre isso. Por exemplo, o transporte aéreo ele possui algumas vantagens sobre os demais modais, pois é mais rápido comparado aos outros e seguro. E são menores os custos com seguro, estocagem, né, e embalagem. Além de ser mais viável para a remessa de amostras, brindes, bagagem desacompanhada, partes e peças de reposição, mercadoria perecível, animais, etc. Por exemplo, aqui a gente pode fazer essa citação, né? Pode fazer esse reforço. O modal aéreo, uma grande vantagem dele é a rapidez, a agilidade, né? Uma grande vantagem é o modal seguro. A probabilidade de ocorrer um sinistro numa carga, num avião, é bem pequena, certo? É bem pequena. Ou seja, um avião é o transporte considerado o transporte mais seguro do mundo. Então, se você transportar uma carga por um avião, ou seja, utilizando o modal aéreo, a tendência é que você não tenha preocupações, por exemplo, da carga chegar com sinistros no destino, certo? Não vai chegar, dificilmente isso vai acontecer. Certo? Então, por exemplo, se é um transporte seguro, a apólice que você vai ter que contratar numa seguradora para cobrir eventuais perdas, danos, sinistros ali, com certeza você não vai pagar uma apólice, né, tão cara, né? A companhia de seguro não vai cobrar tanto da tua empresa, porque você está utilizando o modal aéreo, certo? O modal aéreo que é o transporte mais seguro do mundo, são os aviões. Então, essa é uma outra vantagem também,
Porque, por exemplo, todo o transporte de carga, prezados, todo o transporte de carga, e principalmente cargas de alto valor agregado, é imprescindível a apólice, ter uma apólice de seguro, tem que contratar uma seguradora. Porque se ocorrer algum sinistro, algum dano, alguma perda, a seguradora vai cobrir, né? Vai cobrir os prejuízos, certo? Então, por exemplo, se você está utilizando o modal aéreo, transportando uma carga por um avião, com certeza a seguradora não vai te cobrar um valor tão alto, porque é um transporte seguro, certo? Outra situação dentro do transporte aéreo é que a gente vai reduzir custo com seguro, que eu já falei, com estocagem, embalagem, né? E essas situações aí também a gente pode reduzir custo. Então, de acordo com o artigo Transportes e Logística, Modais de Transporte, as vantagens e desvantagens do modal aéreo são: quais são as vantagens? É o transporte mais rápido, não precisa de embalagem mais reforçada, né? É o mais rápido, é o mais seguro, não precisa tanto de embalagem, certo? Você vai, com certeza, vai pagar uma apólice, vai contratar uma seguradora, eles não vão te cobrar tanto, né? São grandes vantagens. Qual é a desvantagens do modal aéreo? Menor capacidade de carga, né? Infelizmente, você não tem como transportar tanta mercadoria, tanta carga em um avião, comparado a um navio, por exemplo, né? Você não consegue. Então, a desvantagem é que o transporte aéreo tem uma menor capacidade de carga, o valor do frete vai ser mais elevado em relação aos outros modais. É o modal mais caro que tem, é o modal aéreo. Então, é uma desvantagem. Então, você tem que analisar se vale a pena você utilizar esse modal ou não. Essa é a responsabilidade do gestor, certo? Um gestor, como eu falei para vocês, ele tem que entender pelo menos os seus recursos. Quais são os seus recursos, quais são suas possibilidades. Um administrador, ele tem que saber quais são suas possibilidades, seus recursos, suas opções, certo? Então, num certo momento dentro de uma empresa, trabalhando na cadeia de suprimentos, trabalhando com transporte de carga, você pode ter que sentar para decidir qual é o melhor modal para transportar a carga daquela empresa em que vocês irão atuar, certo? Então, falamos agora do modal aéreo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o modal ferroviário, certo? O modal ferroviário também é um modal, né, muito interessante de ser mencionado. No meu ponto de vista, no ponto de vista de muitos especialistas, é um dos modais que mais deveriam ser utilizados no Brasil, né? No Brasil deveria ser bem mais utilizado esse tipo de modal, certo? Então vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de modal. O modal ferroviário é o modal que tem um dos mais altos custos fixos, tendo em vista as estradas de ferro, as locomotivas, os vagões e os pátios de manobra, além dos custos de mão de obra e combustível, né, que variam de acordo com as distâncias percorridas e com o tempo gasto. Como em todos os modais, o equipamento só está trabalhando quando as locomotivas e os vagões estão em movimento. Quando parados, representam ociosidade e perdas. Então aqui a gente vê questionamentos sobre o modal ferroviário, certo? No modal ferroviário são cobrados fretes que incentivam o transporte de grandes cargas a serem levadas a longas distâncias. Uma das principais características do modal ferroviário é justamente essa. O modal ferroviário ele é indicado para o transporte de grandes cargas, né? Uma grande quantidade de carga, grande quantidade de mercadoria a longas distâncias. Porém, de maneira geral, o transporte ferroviário pode ser demorado, devendo ser aplicado a cargas pesadas de baixo valor e que não necessitem de urgência. O transporte ferroviário, comparado a outros modais, ele é considerado um transporte lento, né? O transporte ferroviário é considerado ele lento. Então, é interessante a gente utilizar esse tipo de modal quando a gente tem cargas pesadas, muito pesadas, que não tem um valor agregado tão alto e que não necessita de uma urgência de entrega, certo? Não necessita de uma urgência de entrega. Mas o frete do modal ferroviário é um dos fretes mais baratos que existem, certo? É um dos fretes mais baratos que existem. Então, essa é uma grande vantagem do modal ferroviário, certo? Eu sei que tem muitos custos fixos envolvidos, mas o modal ferroviário ele é muito interessante, ele deveria ser mais investido, porque se ocorrer mais investimento no modal ferroviário, a gente pode reduzir esses custos, certo? Então, vamos analisar algumas vantagens e desvantagens do modal ferroviário.
O modal ferroviário ele é adequado para longas distâncias e grandes quantidades, né? Grande quantidade de carga. O custo do seguro do modal ferroviário também é baixo, né? Comparado aos outros modais. E o custo do frete também é baixo, certo? Uma grande desvantagem do modal ferroviário é a menor flexibilidade no trajeto, né? Menor flexibilidade no trajeto, por exemplo, necessidade maior de transbordo. Por exemplo, a gente não tem tantas ferrovias no Brasil. A gente tem, né, uma quantidade de ferrovias baixo. A gente deveria ter o dobro do que existe no Brasil, certo? Para poder ter uma viabilidade melhor, para ter mais flexibilidade no trajeto em si. Então essa é uma grande desvantagem. Isso torna o modal lento também, certo? O modal lento. Então nós temos aqui o modal ferroviário. O modal ferroviário ele é considerado um dos principais modais do Brasil. Ele deveria ser um dos modais mais utilizados no Brasil. Deveria ocorrer mais investimentos nesse tipo de modal, certo? Nesse tipo de transporte. Na parte 2 da nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando dos outros tipos de modais, certo? Então façam suas anotações, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Então passe agora para o vídeo a nossa aula da parte 2.